Abençoada, tudo bem? Seja bem-vinda. Como que você está? André Rejane aqui, 5h30 da tarde, para uma live terapia, conforme marcamos lá no nosso grupo das abençoadas. Inclusive, se você não está nesse grupo, é um grupo gratuito do WhatsApp, aonde eu coloco materiais exclusivos para você destravar sua vida amorosa e ter um relacionamento de valor, e inclusive as datas das nossas lives terapia. Para você que está entrando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu vou fixar o tema aqui hoje, que é uma live terapia. O que é uma live terapia? É um momento do meu dia que eu entro aqui para conversar com vocês no sentido de responder as dúvidas de vocês. Então, assim, as lives terapias acontecem às terças-feiras, aos domingos, tá? Geralmente tem algumas adaptações em horários, por isso que é interessante você estar lá no grupo, tá? Lá no link do meu perfil, sabe, no perfil do Instagram, tem um site ali, tem um botão que você consegue entrar nesse grupo para saber os horários das lives. E às quintas-feiras acontecem as lives com temas, que lá também vocês escolhem e sugerem os temas, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Michele, Maria, Aline. O meu Instagram antigo ainda não voltou, mas eu tenho fé que ele vai voltar. Como vocês sabem, meu Instagram de 180 mil pessoas, ele saiu do ar, a gente está fazendo o possível para voltar, mas vamos lá, a gente recomeça aqui, tá bem? Boa tarde. Vamos às perguntas? Quem está aqui pode já fazer perguntas, tá? É só você pensar assim, caramba, que momento que eu estou? Por que eu entrei aqui na live do André agora? O que está passando na minha cabeça? O que está passando na minha mente? Vou fazer uma pergunta. Eu estou me sentindo assim? Eu estou com um problema emocional comigo mesmo? O que está acontecendo? Né? Eu estou numa relação amorosa, numa situação na minha vida amorosa que não está legal? Faça a sua pergunta. Essa 1 hora que eu entro aqui com vocês, às terças e aos domingos, é para isso. É por isso que se chama live terapia. Vocês fazem as perguntas e eu respondo, tá bom? Então fiquem à vontade. Eu vou aguardar aqui alguns minutinhos vocês começarem a fazer as perguntas. A Maria falou, então, tô sentindo falta. Mas segue agora, Maria, esse Instagram novo, tá vendo? É só você clicar aqui, tá? Foi dia 6/6 que bloqueou. Desde aquele dia eu já consegui montar esse e tô aqui. Acho que já tem quase 2.500 pessoas nesse Instagram. Então é só você seguir aqui, tá bom? Mas podem fazer suas perguntas, combinado? Vou começar a responder aqui. Primeiro, chegou uma pergunta da Dorinha. Tô me sentindo mal porque ele me bloqueou. O que eu faço? Dorinha, olha, com todo o respeito, carinho e empatia do mundo, mas se uma pessoa te bloqueou, das duas, uma. Ou você tem que bloquear ele da sua vida, porque assim, ó, se eu estou com uma pessoa, eu estou conhecendo, saindo, ficando, e a pessoa me bloqueia, essa pessoa está em desequilíbrio emocional. Essa pessoa não é uma boa pessoa para se relacionar. Então você deveria pensar assim, as últimas atitudes dessa pessoa foram boas, não foram? Caramba, ela não está sendo aquilo que eu quero para minha vida. Então eu devo bloquear ela da minha vida. Se a pessoa está te bloqueando, vamos bloquear ela da tua vida. Ou você quer sofrer? Ou, né, como que eu comecei a resposta? Das duas, uma. Ou, desculpa a expressão, você está sendo, vou usar a expressão, desequilibrada na vida dele. Por quê? A gente bloqueia uma pessoa que ela está sendo intrusiva na nossa vida, que ela está sendo abusiva. Agora não, André, eu não estou sendo abusiva. Então, das duas, uma.
ele é um homem desequilibrado. Então você entende que, mediante as duas respostas hoje, o que você precisa fazer é seguir sua vida? Mas analisar, sabe, Dorinha? Eu comecei a atender uma pessoa semana passada que ela veio com essa situação. Ah, o cara é abusivo comigo, quer dizer, o cara me bloqueou, né? Só que assim, o cara bloqueou porque ele já falou que não quer, ela tá insistindo. Peraí. Então o problema não é ele ter bloqueado, o problema é que ela tem tantas dores emocionais muito profundas e que ela está correndo atrás de alguém desesperadamente. E quanto mais a gente corre atrás de uma pessoa desesperadamente, mais a gente perde essa pessoa. Tem que entender os fatos, né? Há um mês atrás aconteceu um caso parecido. A pessoa falou, ele me bloqueou. Tá, mas espera aí, como a gente estava se conhecendo, aí saímos 1, 2 vezes, estava rolando, de repente ele me bloqueou. Olha, se estava rolando, tá, o cara bloqueou assim, ele é um homem desequilibrado. Entendeu? Aí ela foi ver realmente, ele estava saindo com mais 2 lá, e aí enganando as outras 2 e já bloqueou ela para ela não saber. Então assim, a vida está te dando sinais. Quando a gente insiste em algo que não é tão bom, a gente depois vai sofrer as consequências, tá? Então, presta atenção nisso, tá, Dorinha? Ok? Deixa eu ver aqui. Quem entrou agora, pessoal, pode fazer perguntas. Estou aqui essa 1 horinha com vocês para responder as perguntas de vocês. Quantas forem, tá? Igual, por exemplo, Dorinha, eu te respondi. Se já serviu a resposta, ótimo. Se não, não, André, a situação é essa e essa. Explica mais. E eu tô aqui. Hoje é uma live terapia justamente para isso, tá bom? Micherla fez uma pergunta. André, o que você acha da pessoa que não sai de casa, tem receio, vergonha? Você acha que é uma ferida do passado? Como assim não sai de casa? Micherla, me explica melhor? Porque assim, pode ser que a pessoa, sei lá, está numa depressão. É você? Não, é seu parceiro? Tá. Ele não sai porque assim, vou dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa há uns 2 meses que ela disse mais ou menos isso. Ah, André, o que eu faço? Ele não sai de casa porque ele tem vergonha. Peraí. Como assim? Ele sempre foi assim? Não, André. Ele não está querendo sair com você. Então, peraí, a gente precisa entender a história. Então, assim, tá? Agora, vamos lá. Você disse que é você mesma, né? Micherla, então vamos lá. André, o que você acha de uma pessoa que não sai de casa, tem receio ou vergonha? Você acha que é uma ferida do passado? Sim, com certeza é uma ferida do passado. Você pode até saber disso ou não saber o porquê. Mas é assim, uma pessoa às vezes que se preocupa demais com o que os outros vão pensar, ou você já sofreu algum abuso, ou teve alguma situação constrangedora. Porque assim, não é uma situação saudável, Micherla. Eu vou te dar um exemplo, tá bom? Eu e minha esposa, a gente mora num sítio. A minha esposa, se deixar, ela fica o mês inteiro aqui e não vai para a cidade. Ela adora silêncio, paz. Vamos jantar? Eu preferia ficar em casa, se fosse para ela decidir. Lógico que ela sai com a gente, com as crianças, ali 1 vez por semana. Mas assim, o estilo dela é mais assim, contato, natureza, sabe? Então assim, o que eu acho de uma pessoa que não sai de casa? Bom, a minha esposa, eu não vejo que ela tem vergonha, que ela tem algum trauma. É o estilo de vida. Então aí é normal. Agora, não. Ela não sai de casa porque você tem alguma resposta aí dentro. Aí a gente tem que ter essa resposta para trabalhar isso, tá? Por que que isso te atrapalha? Depois, vai, Micherla, lá no meu perfil do Instagram, tem um botão assim. Você vai entrar num site ali do meu Instagram, aí tem acompanhamento individual. Clica lá, você fala direto no meu WhatsApp, tá bom? Aí você pode contar essa história mais em detalhes e eu te explico como funciona meu método de atendimento. Mesmo que você não entre nele, eu te dou um conselho, mas assim,
mais elaborado, porque tem gente que a gente atende por semanas para a pessoa descobrir um trauma e tirar esse trauma para depois a vida dela andar. Porque assim, cada trauma que a gente tem é como se fosse um peso na nossa vida. As pessoas me procuram por vários motivos, Michela. O ex não volta, o ficante não assume, eu não atraio ninguém, a pessoa lá não muda. São vários motivos. E eu sempre falo para ela assim, isso só vai acontecer quando você curar alguns traumas. Então, o meu papel é ajudar as pessoas a ficarem bem. Aumentar amor próprio, autoestima, curando traumas, porque ela aumenta a energia dela, o poder de atração. E quando a gente está bem, o ex volta, o ficante assume, aparece uma pessoa. Então, assim, a gente precisa entender o porquê que a Michela é assim. Curando alguns traumas. Todos nós temos traumas. Alguns são visíveis, outros não. Tá bom? Dorinha. Obrigado, André. Entendi, é verdade. Ele realmente me bloqueou porque não me quer mais. Tenho que aprender a me amar mais. Dorinha. É assim, Dorinha. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou atendendo esse mês 8 mulheres que insistiram para aquela pessoa ficar com ela. E elas estão assim no relacionamento. Briga, discussão, não se sentindo amadas. Então assim, eu digo que a nossa vida é muito curta para a gente querer ficar num relacionamento onde a gente não vai ser nunca amado ou correspondido, entende? Eu entendo que você tem sentimentos por essa pessoa. Só que a gente está falando de traumas agora, né? Eu respeito, tá? Dorinha, você ter sentimentos por uma pessoa. Só que se essa pessoa não quer e você sofre, mas segue sua vida, é uma coisa. Agora, se essa pessoa não quer e você sofre e fica atrás, aí é um pouco grave. São as dores emocionais que você tem, que você não se sente bem com você mesma, então você busca alguém que te machuca. Entende? É uma falsa ilusão do que é amar e ser amado. Aí é caso de um atendimento, tá? Depois você me procura no link da bio, tá bom? Para quem está entrando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou aqui hoje para uma live terapia, a gente começou, vai fazer quase 15 minutinhos. E toda terça e domingo à noite eu estou aqui com as lives terapia. E às quintas-feiras a gente faz lives com tema, ok? Para você poder participar, saber dos horários, é só você ir no meu perfil do Instagram, tem um site ali, vai ter um grupo, tá? De WhatsApp que se chama Abençoadas. Ali vocês ficam sabendo de todos os horários, tá bom? Vamos lá, deixa eu responder mais algumas perguntas aqui. Aline, hoje eu ouvi de uma amiga que o parceiro era muito bonzinho e aceitava tudo. E ela não aguentou. Eu sou assim. Que medo de ser entediante. Achei que eu era legal. Aceito porque para mim está tudo bem. Aline, eu não sei se você me conhece há muito ou há pouco tempo, mas vai no meu perfil do Instagram aqui depois. Lá tem um vídeo que se chama Carta Aberta. Nesse vídeo Carta Aberta, eu conto a minha história. Eu vou resumir para você, mas lá é legal você entender isso. Mas eu, André, sempre fui o bonzinho. E tomei 7 pés na bunda. Até que, num casamento, eu também tomei um pé na bunda. E aí eu entrei em depressão. E eu lembro que eu comecei a fazer terapias, não era terapeuta, tá? Não trabalhava nesse ramo de relacionamento, não era mentor, não era terapeuta holístico, não era nada. E eu lembro que eu comecei a fazer terapia e uma pessoa que estava fazendo ali o atendimento comigo, ela falou que eu era muito bonzinho. Eu falei, mas a gente não tem que ser bom para as pessoas? Eu fiquei puto assim, eu falei, mas peraí, nós temos que ser bom para as pessoas, né? Esse negócio de lei da atração, que negócio errado é esse? Porque se eu faço bem para todo mundo, por que eu levei tanto pé na bunda na área amorosa?
até em outras áreas da minha vida? Aí essa pessoa olhou para mim e falou assim, para de se fazer de vítima, André. Ela foi bem direta assim. Para de se fazer de vítima. Você está se enganando. O bonzinho, ele está plantando o quê? Que ele é bobo. Então ele está plantando uma condição para as pessoas usarem ele. Você precisa ser justo, equilibrado. Presta atenção. Quantas mulheres que eu já atendi nessa vida que falam assim, eu sou boazinha, eu faço de tudo e ele escolheu a outra. Gente, presta atenção vocês, mulheres. Você está conhecendo às vezes 1, 2, 3 caras. Qual que você se encanta? Qual que você se encanta? Por aquele difícil. Às vezes você que está tentando superar um relacionamento, o outro que pisou em você, você quer ele. O bonzinho que está aí agora, você não quer nem conhecer. Então nós somos assim. Aí a gente vê uma pergunta. André, por exemplo, você está num relacionamento agora. Sim, quase 6 anos com a minha esposa. Eu sou bonzinho ainda. Só que eu procuro colocar elementos, porque eu estou agindo com a razão hoje, entendeu? Aonde eu não sou bonzinho o tempo todo. Eu sou o homem da casa. Eu sou o chefe da casa, como um homem. Se precisar, eu coloco minha esposa no lugar, ela sabe disso. A minha esposa atual, inclusive, uma vez chegou para mim e falou: você tem que brigar mais comigo. Tudo que eu falo, você fala assim. Presta atenção nisso. Lógico que hoje a gente atingiu uma maturidade onde a gente já está há um tempo, a gente escolheu estar junto, a gente tem uns planos para o futuro. Então a gente pode ser bom com o outro, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente precisa se centrar. Então, quando você é bonzinho demais, tem outro problema também, tá, Aline? Presta atenção. Quando você é bonzinho demais, você esquece de si mesma. Aí que é o grande problema. Você, quando é boazinha demais, você está cuidando mais do outro. Aí você faz tudo pelo outro, cuida mais do outro e esquece de si. Você está ali, tipo, largada. Emocionalmente falando, mas externamente também, você esquece de si. Você para de viver sua vida. Você para de viver seus hobbies, suas vontades, seus desejos, para viver a vida do outro. Aí tem hora que você começa a ser até um pouco tóxica no relacionamento. Sabe por quê, Aline? Você faz assim, o dependente emocional é assim. Eu parei de viver a minha vida para viver a vida do outro. Ele não valoriza. Mas peraí, ele pediu para você parar de ser quem você é? Inclusive, quando a gente para de ser quem nós somos, nós perdemos a nossa essência. A gente é mais um. Já percebeu que as pessoas querem ser tudo iguais? Elas perdem a essência. Nós precisamos ser quem somos. Isso que é o magnetismo pessoal nossa. Percebe? Isso que é o magnetismo pessoal nosso. Quando a gente é único, quando a gente é quem a gente é, quando a gente se cuida, a gente tem algo que ninguém tem. Entendeu? Então, assim, para de focar no outro. Foque em você. Tá? Deixa eu tomar uma água aqui e vou responder mais perguntas. Vocês podem escrever aqui nos comentários, tá? Dorinha, André, por que é tão difícil aceitar a rejeição? O dependente emocional, o que é o dependente emocional? Aquela pessoa que não está bem com ela mesma, ela está cheia de traumas. Ela depende do outro para ser feliz. Certo, Dorinha? Perfeito? Então, assim, o dependente emocional, ele não é feliz sozinho. Ele acha que ele vai ser feliz se ele tiver o outro. Então, quando o outro dá um fora nele,
é muito difícil para ele, porque ele pensa assim, caramba, eu estou perdendo uma pessoa, então não vou ser mais feliz. Quando ele deveria olhar para essa pessoa e pensar assim, caramba, essa pessoa não me quis, então eu vou seguir minha vida. Esse caminho ia ser de dor e sofrimento. Entende? Ela tem medo de ficar só. É que a dependência emocional, Dorinha, é igual uma dependência de um vício, de um álcool, de uma droga. Entende? É igual. Dependente de uma bebida, de um tóxico, de qualquer coisa, se ele não tiver aquilo, ele surta. A dependência emocional, se você não tiver a atenção do outro, porque você não está bem com você mesmo, você surta. Aí você começa a brigar, cobrar, e quando você começa a brigar e cobrar, o outro te descarta. Aí você se sente rejeitada. Então, assim, tem várias camadas aí, né? Tá bom? Mas depois, Dorinha, me procura no meu perfil do Instagram, tem um link, a gente pode conversar um pouco mais. Tá bom? Tiago. Fui besta, levei chifre e ainda saí como covarde do relacionamento. Perdi minhas amizades e a dignidade. Tiago, o que eu diria pra você é que assim, você sabe quem você é. Entendeu? Você sabe quem você é. Então, assim, se isso aconteceu, você não perdeu sua dignidade. Quem errou foi a outra pessoa. Entendeu? Ah, perdi as amizades. Você não perdeu as amizades. Elas não eram boas, então foi livramento. Ó, eu, André, quando passei pelo meu momento de dificuldade, que aconteceu tudo, todos os amigos que viviam em casa sumiram. Não tem mais nenhum hoje para contar a história. Só estavam ali no bem bom. Depois não. Então, assim, eu senti também. Mas hoje eu vejo que foi bom, foi um livramento. Ah, já erraram comigo, assim como erraram com você. Mas isso não fala sobre mim, fala sobre o outro. Talvez foi melhor você descobrir isso agora e ficar bem. Bem que eu digo assim, sem essa pessoa, porque não seria uma pessoa que está na mesma vibração, no mesmo querer que você. Entende? Só que aí tem que entrar uma coisa na sua cabeça. Eu, André, como eu conto minha história lá, que eu indiquei aqui para vocês verem no Carta Aberta, eu sofri demais porque eu relutava em enxergar as coisas. Eu não queria terapia, eu nem acreditava nessas coisas. E nós, homens, somos piores do que as mulheres, tá? Tiago, com todo respeito. Se eu atendo 90 mulheres, são 10 homens. O homem, ele só pede ajuda quando o negócio tá feio. Não sei se você já viu isso, mas o índice de suicídio dos homens é imensamente maior do que das mulheres. Porque a gente tenta segurar o sentimento, a gente não fala. Então, assim, eu digo que, nem você falou, né? Você perdeu sua dignidade. Sabe como você devolve a sua dignidade? Cuidando de você. Fazendo uma terapia, se curando. A hora que as pessoas estiverem bem, acho que é a melhor coisa que você... Tipo assim, não que você tem que mostrar para os outros, mas mostrar para si mesmo. Mas é assim, é maravilhoso essa sensação. Tá? Depois, se você quiser me procurar aqui no meu perfil, a gente pode conversar um pouquinho. Tá bom? Oi, Júlia. Oi, Cristina. Boa tarde também para vocês. A gente está aqui agora para uma live terapia. A live terapia, gente, é sempre às terças e aos domingos. Eu vou mudando os horários, então para você estar por dentro dos horários, é só você estar no grupo gratuito lá do WhatsApp, que tem o link na minha bio, tá bom? E às quintas-feiras é uma live com tema, tá? Eu também sempre coloco o tema para vocês escolherem e também os horários lá no meu perfil, tá bom? Vamos ver se teremos mais perguntas aqui. Deixa eu tomar uma água enquanto a gente vê se chega perguntas. Deixa eu atualizar aqui para ver se está vindo alguma coisa.
Mais perguntas? Fiquem à vontade, gente. Eu estou aqui, né? Essa 1 horinha que eu fico aqui, de terça e domingo, é para realmente responder vocês. Por isso que se chama live terapia. Você pergunta, eu respondo. Você pode perguntar mais vezes, né? Como eu disse, a gente está recomeçando aqui, pequeno de novo, mas faz parte. Meu outro Instagram lá que deu problema de 180 mil seguidores, eu perdi. A gente está tentando rever ele. Se a gente conseguir, ótimo. Se não conseguir, ótimo também. A gente está aqui, tem que ter humildade para recomeçar, né? Faz parte alguns percalços que possam acontecer na nossa vida. Mas é isso. Se não tiver mais perguntas, eu já encerro, tá tudo bem também, sinal que a gente já respondeu aqui o que precisava. E você que quer falar comigo sobre alguma outra coisa específica, sobre qualquer coisa, vai lá no meu perfil do Instagram, tem um site, você clica lá, e aí lá tem um botão atendimento, acompanhamento individual, você vai clicar e vai falar comigo direto no meu WhatsApp e eu respondo você. Sobre como funciona meu atendimento. Se você se interessar, ótimo. Se você não se interessar, eu pelo menos vou te dar um conselho, tá bom? Dorinha, e se eu encontrar com ele, devo falar ou não? Dorinha, se uma pessoa não te quer, se ele te bloqueou, se você encontrar ele, você tem que passar reto. Você não tem que ver a vida dele mais. Entende? E se ele chegar hoje e falar, quero voltar com você, se você voltar, você quebra a cara. Porque ele é uma pessoa instável. Ele precisa de uma correção. Então, se eu estiver te atendendo, eu ia te preparar para quando ele voltar, você ser dura e não voltar com ele em menos de 3 meses. Porque se você volta rápido com o ex, é só para transar, é só para curtir o momento e depois ele tchau. Aí você se sente mais usada. Você tem que, tipo, não quero. Cara, você se mostrou ser um homem instável, eu não quero isso para minha vida. Se você não se valorizar, o outro não vê o seu valor. Então, assim, por isso que eu te falei, Dorinha, tem que fazer um processo terapêutico aí, tá? Ok? Porque senão você vai ficar sempre mendigando amor. Desculpa essa expressão. Mendigar amor. E aí você não vai ter. Então, tem que ter um processo terapêutico aí. Tá? Marta, estávamos ficando, ele se afastou. Me posicionei e perguntei por que ele disse que era trabalho, mas mesmo assim não fala. Fiquei triste, mas estou seguindo. Marta, é assim. Em volta de uma desculpa existe muita coisa, né? Eu respeito o seu momento, eu tenho empatia por isso. Só que assim, Marta, você tem que pensar assim, eu não quero mais quebrar a cara. Já ouviu aquela expressão, um risco quer dizer Francisco? Então, se a pessoa sumiu, já está escrito ali que ele não quer, que ele é desequilibrado. Inclusive, se ele voltasse, você tinha que falar, não, não estou afim. Mas, porque você quer tanto, você acaba sem perceber até correndo atrás da pessoa. Como assim correndo? O cara sumiu, você foi pedir satisfação? Então, assim, isso mostra muita coisa. Entende, Marta? Muita coisa. Eu sei que tem gente que fala, eu não consigo, eu quero ir lá resolver, mas peraí. Se você não tiver uma atitude diferente, você sempre vai quebrar a cara. Entende? Não estou te dando lição de moral, porque eu sei que você já até foi lá, como você falou. Mas eu estou te mostrando que, assim, por eu que... Ó, porque assim, ó, todo mundo quer um relacionamento incrível, não quer? Para ter um relacionamento incrível, você precisa escolher uma pessoa incrível. Se essa pessoa que está aí vindo na tua vida não é a pessoa incrível que você quer, você tem que deixar ela embora, porque ela não seria boa. Ela seria uma pessoa ruim. Porque senão você vai escolher uma pessoa ruim e daqui a pouco você vai reclamar que ela foi ruim com você. Então, assim, a gente tem que começar. É que uma terapia trabalha a nossa maturidade emocional. A gente não fica mais assim, aéreo, vamos dizer essa expressão. Entende? Tá bom? Pensa sobre isso, tá, Marta? Se quiser conversar um pouquinho mais,
vai lá no link da bio, a gente pode conversar um pouquinho sobre meu atendimento, tá bom? E já indo lá nesse link da bio, entra no grupo do WhatsApp gratuito, Abençoadas, que inclusive amanhã vai ter uma votação lá, amanhã ou quinta, sobre o tema da live de quinta, tá bom? Ok? Júlia. Oi, Júlia. A gente estava falando agora. Eu só parei um pouquinho, vou até te responder daqui a pouco, porque eu vi mensagens suas aqui agora. Faço acompanhamento particular com o André desde o ano passado e amo fazer esse acompanhamento. Muito obrigado, Júlia, por vir aqui e poder falar um pouquinho. Sou muito grato, tá bom? E já já eu te respondo. Paz nesse coração, Júlia. Tem um monte de coisa boa que já aconteceu e para continuar acontecendo, você está tomando, inclusive, decisões maravilhosas. Vamos lá. Oi, Jéssica, tudo bem? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, então. Hoje foram 10 perguntinhas, foram poucas perguntas. Geralmente a gente tem aí 30, 40, às vezes eu nem consigo responder todas. Mas é pelo horário, é que hoje eu não conseguiria mesmo fazer à noite. Hoje eu tenho 3 atendimentos ainda por videochamada à noite, então eu tive que remanejar, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos se cuidar, vamos se amar, viu, abençoadas? Beijo, beijo.